Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é a professora Letícia Santos falando. E voltei aí com mais uma aula da parte de números fracionários. Pessoal, lembrando que essa parte aqui, ela é essencial pra gente, tá? Porque é o que vai dar base para tudo o que nós vamos fazer daqui pra frente, tá? Então, bora lá, meu povo, vamos para quê? Multiplicação e divisão de frações. Este conteúdo é muito importante e, ao mesmo tempo, ele é muito fácil. Eu tenho certeza absoluta que você vai adorar, tá? Então, fica por aí, meu povo. Olha só. Gente, eu vou começar com a parte de multiplicação, tá bom? Então, vamos lá. Como que a gente vai fazer multiplicação com frações? Ó, presta atenção que é bem difícil, tá? Muito difícil. Então presta bastante atenção. Olha lá. Eu tenho aqui, ó, 5 terços que é igual a. Ó, que é igual não, né? Vezes 2 quintos. Olha lá, gente. O que a gente vai fazer? É muito simples multiplicação de fração. O cara de cima vai multiplicar o cara de cima e o cara de baixo vai multiplicar o cara de baixo. Não tem segredo, tá? Então, vai ficar 5 vezes 2, que dá 10. E 3 vezes 5, que dá 15. Lembrando que eu não tô trabalhando com simplificação aqui, tá, pessoal? Olha lá que bacana. Terminou. É isso mesmo, multiplicação de fração é super simples. Ó, vamos lá, vamos fazer aí, mais um, letra B. Letra B, eu vou fazer 7 oitavos vezes 11, 11 terços. Gente, de cima multiplica com o de cima, o de baixo multiplica com o de baixo. Quanto que é 7 vezes 11? 77. Quanto que é 8 vezes 3? 8 vezes 3 dá exatamente 24. Certo? Olha lá, gente, que bacana. Já tenho aí a minha fração. O resultado, o produto da minha multiplicação de frações. E, por fim, vou dar mais um exemplo aqui para vocês, tá? Que é quando a gente tem um número inteiro multiplicando uma fração, tá bom? Então, por exemplo, se eu tenho assim, 5 vezes 2 sétimos. 5 vezes 2 sétimos. Como que a gente vai fazer essa multiplicação? Bom, gente, aqui é simples, ó. O que você vai fazer? Aqui, esse 5, ele é um número inteiro. Como que eu faço para transformar ele em fração? É fácil, tá? Eu ponho aqui o nosso sinal de divisão da fração e embaixo coloco um 1 aqui, tá? Coloco um 1. Então, ele vai ficar 5 sobre 1, não vai mudar o resultado, que são 5 inteiros, mas ele fica na forma fracionária. Então, fica mais intuitivo da gente fazer essa multiplicação, tá? Você vai proceder da mesma forma. O de cima multiplica o de cima, o de baixo multiplica o de baixo. Então, vai ficar, ó, 5 vezes 2, eu vou fazer de vermelho mesmo, tá, pessoal? 5 vezes 2 dá 10. Sobre 1 vezes 7, 7. Então, 10 sétimos. Olha que bacana. Isso aqui é muito legal, né? Muito legal mesmo. Então, vocês viram que multiplicação de fração não tem nenhum bicho de 7 cabeças, tá? E aí, no caso, pode ser que tenha alguém aí que pergunte para mim. Vamos lá, vamos fazer um exemplo especial aqui. Letícia, e se eu tiver 3, 4, 5 multiplicações de frações sucessivas, tá? O que em concurso eu acho um pouco difícil acontecer, mas vamos lá, vou mostrar para vocês. Olha lá, eu posso ter 5, 3 quintos vezes 1 meio vezes 2 sétimos. Estou usando valores fáceis aqui, porque o intuito é ver o conceito, tá? E não trabalhar a tabuada, né? Que a gente tá ligado com. A gente tá mais ligado com o conceito de multiplicação de frações, tá?
Então, aqui, minha gente, você vai proceder do mesmo jeito. Quem tá em cima vai multiplicar com quem tá em cima. Quem tá embaixo vai multiplicar com quem tá embaixo. Sem segredo nenhum. Aqui, na verdade, eu inverti as setinhas, mas vocês me entendem, né? Então, vamos lá. Vamos fazer isso daqui, tá? Quanto que é 3 vezes 1? 3. Quanto que dá 3 vezes 2? Opa, 6. Achei o número de cima. E os caras de baixo, ó. Quanto que é 5 vezes 2? 5 vezes 2 é 10. E quanto que é 10 vezes 7? Bom, 10 vezes 7, 70. Olha lá. Então, o resultado dessa multiplicação aí é 6,70 avos, certo? Então, lembrando que a gente acabou de trabalhar o conceito de multiplicação de fração. Vamos precisar dele? Vamos. E vamos precisar bastantão, certo? Como dizem as minhas sobrinhas. Bom, agora o que a gente vai fazer? Nós vamos trabalhar o conceito de divisão de fração. Que muita gente, quando a gente fala em divisão, muita gente já entra em pânico, né? Apesar de que, se você é nosso aluno, não é mais para você ter pânico de divisão, hein? Porque afinal de contas a gente tem aí várias áreas, várias aulas falando especificamente de divisão. Bom, mas olha lá, se liga aqui, ó. Vamos lá na divisão. Se liga na divisão de fração. Divisão de fração, certo? Olha lá! Como será que eu vou fazer divisão de fração? Muito doido esse negócio de divisão. Não é não. Olha só que simples que é. Vou escrever aqui, ó. A. Exemplo A. Tenho aqui 8 sétimos dividido por 2 terços, tá? É igual. Aí tem gente falando assim, ai, Jesus amado, como é que eu vou dividir essa bagaça? Ai, que loucura. Não, fique tranquilo. Por quê? O que você vai fazer na divisão de fração? Ó, vou até fazer uma nota aqui, ó. Mota. Ó, como eu sou chique. Na divisão de fração, você copia a primeira fração, tá? Que no caso é essa daqui, tá? É a primeira no sentido de leitura, lembrando que o nosso sentido de leitura é da esquerda para a direita. Então, você copia a primeira fração. E aí, você vai multiplicá-la pelo inverso da segunda. Então, olha lá, meu povo. A gente vai multiplicar pelo inverso da segunda. Gente, o que é o inverso da segunda fração? É realmente você inverter denominador e numerador, tá? Quem tá em cima vai para baixo, quem tá embaixo vai para cima. É só fazer isso. Sério, Letícia? Sério. É só fazer isso, mais nada. A não ser feliz. É fazer isso e ser feliz, tá? Então vamos lá. A multiplicação a gente já sabe o esquema dela, que é o de cima multiplica com o de cima, o de baixo com o de baixo. Então, 28 vezes. 28 não, perdão. 8 vezes 3 dá exatamente 24. Dividido por, né, sobre 7 vezes 2, que é 14. Tudo bem? Então, deu 24 14avos a divisão da letra A, certo? Do meu exemplo lá. Vamos fazer aqui mais um para desencargo de consciência. Aliás, vamos fazer mais alguns por desencargo de consciência. O que a gente vai fazer aqui? Olha só, meu povo. Tenho 3 quintos dividido por 2 quintos. Vamos lá, vamos aplicar a notinha aqui, ó. A anotação que a gente fez aqui no cantinho. Copia a primeira fração, multiplica pelo inverso da segunda. O que está embaixo vai para cima, o que está em cima vai para baixo. Agora, multiplicação de fração é só
você multiplicar quem tá na mesma altura. O de cima multiplica com o de cima, 3 vezes 5, 15. O de baixo multiplica com o de baixo, 5 vezes 2, 10. Certo? Mais um exemplo, letra C. Imagina o seguinte, imagina que a gente tem então uma divisão envolvendo o número inteiro, como, por exemplo, esse caso aqui, ó, 8 dividido por 1/5. 8 dividido por 1/5. Como é que a gente vai fazer isso daqui? Gente, você vai proceder da mesma forma. Lembra lá no caso da multiplicação que eu falei para vocês transformarem o número inteiro em uma fração falsa aí? Só colocando o 1 como denominador? Então, é exatamente isso que vocês vão fazer aqui, tá bom? Aí, o que vai acontecer? Bom, vamos lá. Você vai copiar a primeira fração, 8 sobre 1, e vai multiplicar pelo inverso da segunda. Então, o 5 vai para cima e o 1 vai para baixo. Olha que legal essa multiplicação. Acabou, se você perceber, vai ficar uma multiplicação aí de dois números inteiros, na verdade, né? Vai ficar 8 vezes 5. Então, esse daí é um outro caso particular, tá certo? Então, lembrando que, ó, de cima multiplica o de cima, o de baixo multiplica com o de baixo. 8 vezes 5 dá 40 sobre 1. Gente, 40 sobre 1 é somente 40. Lembrando que se você tá achando que eu tô indo muito rápido, calma, pausa, volta o vídeo. Uma das maravilhas da gente ter esse tipo de aula é justamente isso, que você pode voltar e escutar eu explicando de novo, de novo, de novo, tá? Então, vamos lá. Quero dar mais um exemplo aqui para vocês. Esse daqui, vamos lá, letra D. Ó, e se eu tiver o seguinte? E se eu tiver 1/7 dividido, né, sobre 5/3? Gente, percebam que o que eu acabei de fazer aqui, eu escrevi, ó, uma fração onde a gente tem denominador, fração e numerador, fração. Gente, mas o que eu falei lá no começo do módulo de fração? Isso aqui tá ficando horrível. O que eu falei no começo do módulo de fração? Que a fração nada mais é do que uma divisão, certo? Nada mais é do que uma divisão. Então, na verdade, isso aqui que eu escrevi na vertical, eu posso deixar na horizontal. Como que eu deixo na horizontal? Bom, ó, vamos lá. Eu escrevi aqui 1/7 dividido por 5/3. Sim, são as mesmas coisas, tá bom? São as mesmas coisas. E aí, depois que pode aparecer assim? Pode aparecer assim em concurso, em prova, em livro. Isso, por que que eles costumam, às vezes eles descaracterizam as coisas que a gente está acostumado a ver? É para causar confusão, tá? Para causar confusão na nossa cabeça, deixar a gente inseguro. Mas eu já tô mostrando para vocês que esse jeito pode aparecer sim, tá bom? E aí, como que a gente resolve isso? Bom, aqui eu escrevi, né? Transcrevi para horizontal, tava na vertical, eu coloquei na horizontal. E aqui eu vou aplicar os conceitos de divisão de fração. Copia a primeira fração e multiplica pelo inverso da segunda. Era 5/3, vira 3/5. Na multiplicação, o de cima multiplica com o de cima, o de baixo multiplica com o de baixo. Nós vamos ter aqui 1 vezes 3, 3, 7 vezes 5 dá exatamente 35. Uhul! Então, olha só, pessoal, quantos exemplos a gente tem aqui. Tem mais um também, que eu vou até colocar aqui para vocês, tá? No cantinho. Bom, não,
vou fazer isso não. Vamos lá, vamos para uma folha nova. Aquele lá que eu tinha colocado para vocês era o D, né? Então, o próximo, E. Vamos lá, E. Pode acontecer assim também, tá? Se eu tenho 8 sétimos dividido por 4. Pode acontecer assim também, tá? Isso aqui também é uma divisão de fração. Mas, Letícia, como é que vai ficar? Bom, vamos colocar ela na horizontal. Olha lá, eu tenho 8 sétimos dividido por 4. Olha, 4 é número inteiro. Para ficar mais fácil para a gente pode transformar esse 4 aí numa fração inteira. É só eu passar o risquinho da fração, né, da divisão da fração e colocar um embaixo. Eu acabei de transformar meu 4, que era um número inteiro, num número fracionário. Na verdade, estou representando ele de uma forma diferente. E aí, é só a gente fazer a magiquinha da divisão. Copia a primeira, multiplica pelo inverso da segunda, vai ficar 1/4. E aí, o de cima multiplica com o de cima, o de baixo multiplica com o de baixo. 8 vezes 1 é 8. 7 vezes 4 vai dar 28. E voilá, terminamos. Certo? Então, olha só, pessoal, que bacaninha. O que eu sugiro, tá? Sugiro que você realmente refaça, depois de assistir essa aula, refaça os exemplos, veja se você consegue chegar nos mesmos resultados que eu, veja se você compreendeu o conceito, e aí depois você vai lá para as listas de exercício, tanto as de treino quanto as de problema, tá? Então, bora lá, gente, bons estudos para vocês, e essa foi mais uma aula da professora Letícia Santos, com muito carinho para vocês, certo? Um beijão, pessoal, e até a próxima. Fique ligado no Matemática Essencial. Tchau, tchau.